Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade aos estudos do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Vamos hoje terminar o primeiro capítulo e dar início ao segundo capítulo. Nesse finalzinho de primeiro capítulo, ele traz a vida permeada pelo espírito. Então, nesse livro, o guia, né, ele sempre traz a questão do autoconhecimento, também ligado à parte espiritual, como sendo um conjunto, né? Tudo é um conjunto. A vida material aqui na Terra, a nossa vida espiritual, né? Os nossos conceitos espirituais, tudo isso faz parte de um conjunto e não pode ficar separado. Precisa ser tudo muito bem integrado, para que sim nós possamos realmente nos autoconhecer. Então, não dá para fazer autoconhecimento sem ter esse religare, né? Do espírito que faz parte, tá? Então, ele vai dizendo assim: você está disposto a deixar de lado as ilusões sobre si mesmo e sobre as suas expectativas do que os outros deveriam fazer por você? Então, aqui a gente vê as expectativas e sempre esperando que o outro tenha alguma atitude em relação a nós, não é? Você está disposto a livrar-se de seus falsos medos e de quais sentimentos deveria ou não deveria, poderia ou não poderia experimentar? Então, aquele medo sempre de fazer alguma coisa, de experimentar algo na nossa vida, né? Sendo que essas coisas que nos acontecem, isso que vem até nós, é justamente o que vai fazer com que a gente cresça como pessoa, né? Muitas vezes é isso, esses fatos que acontecem que vão fazer com que a gente nos conheça realmente. Se você se comprometer consigo mesmo a aceitar-se totalmente como é agora e a continuar a tentar conhecer os aspectos seus que ainda não conhece, você descobrirá que está diante da mais excitante e significativa jornada para o seu mundo interior. Você terá toda a ajuda de que precisar, pois ninguém consegue compreender essa jornada sozinho. A ajuda lhe será dada, ela chegará até você. Então, quando a gente se abre para esse autoconhecimento, para esse caminho que se descortina à nossa frente, nós vamos receber ajuda. É como a famosa jornada do herói, né? Quando a gente aceita os desafios, nós vamos, então, ter a ajuda, ter aqueles mentores, né? Aquelas pessoas que vão nos ajudar nesse caminho, nesse desafio que a gente aceitou. Sempre acontece assim, nós não estaremos sozinhos. Então, nós não estaremos sozinhos. Nós teremos toda a ajuda necessária. Por isso que nós não precisamos nos apegar ao medo. Lógico que nós não sabemos o que vem, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, como será esse desafio, e isso pode realmente nos causar um receio. Mas saber que estamos acompanhados e que teremos esse apoio e ter essa certeza dentro de nós faz com que a gente vá realmente dando os passos adiante e conhecendo muito mais do que o mundo pode nos oferecer, né? E isso faz com que a gente entre dentro de nós, nos conheça, conheça os nossos limites, não é? Quando a gente conhece os nossos limites, a gente pode trabalhar esses limites. A gente pode trabalhar para ampliar cada vez mais. Quando o seu centro espiritual começa a se manifestar, seu ego consciência se integra com ele, e você começa a ser permeado, por assim dizer, pelo espírito. Sua vida se transforma num fluxo espontâneo e suave. Então, quando a gente está ali com o nosso ego, né,
aquele ego que tudo sabe, sempre tem razão, sempre sabe até onde pode ir, mas quando a gente se une esse ego à nossa consciência espírito, né, aí sim a gente consegue realmente ampliar a nossa visão, ter um aprofundamento maior, não é? E isso tudo vai ficando bem suave, não é tão difícil assim, porque a gente tem essa sabedoria, a gente está ligado a essa sabedoria interna que a gente tem. E isso faz com que a gente consiga, então, caminhar de forma mais suave, mesmo que seja um desconhecido. É preciso que a gente confie nesse ser interno que somos, que nós temos aqui dentro. Quando a gente confia, a gente consegue caminhar de forma suave. Em que esse caminho era diferente nas épocas anteriores? Aqui ele vai falar um pouquinho de como foi essa evolução, né, no decorrer dos tempos. Então, na Idade Média, as pessoas expressavam seus impulsos cruéis e não conseguiam se distanciar deles para poder reconhecê-los em si mesmos e se responsabilizar por eles. Então, na verdade, a gente apenas consegue reconhecer quais são nossas sombras se a gente se distanciar um pouco da gente mesmo. Porque se a gente não consegue se distanciar um pouco da gente mesmo para ver as nossas atitudes, como a gente pensa e como a gente sente, a gente não consegue ter essa expansão da consciência. A gente não consegue. Então, por isso que na Idade Média aqui, não tinha condições de ter esse crescimento que nós estamos tendo agora, essas propostas que nós estamos tendo nesse momento, na nossa vida, né? Por exemplo, um livro como esse. Um livro como esse jamais seria compreendido naquela época pelas pessoas comuns ali, porque eles estavam muito ligados aos seus próprios instintos, né? À sua própria crueldade, aquilo que eles estavam aprendendo ainda. Então, não tinha como eles terem essa visão. Então, a gente já percebe, né, que nesse momento aqui do livro, ele vai nos mostrando que houve uma grande evolução até chegar aqui, nesse momento da nossa vida, né, esse momento da humanidade, tá? E essa incapacidade de assumir responsabilidade pelo eu levava então à criação de um demônio externo que poderia possuir o indivíduo e de um Deus externo que poderia ajudar. Então, aqui fica bem claro que está tudo lá fora, não está aqui dentro. Então, naquele tempo, não se tinha uma noção desse dentro. Tudo vinha de fora, tudo era lá fora. E a proposta agora não é lá fora, a proposta agora é aqui dentro. Aqui dentro que está a verdade, né? O caminho está aqui dentro, o caminho da autotransformação está aqui, não está lá. Então, todas as vezes que a gente se prende ao externo, nós estamos, de certa forma, apegados a essas nossas raízes, porque nós estivemos lá um dia, né? Quem acredita em vidas, em reencarnação, com certeza vai ter a noção de que lá atrás também esteve e aprendeu, e estava nessa situação. Só que agora nós demos alguns passinhos aí e chegamos nesse momento. Estamos aqui discutindo esse livro. Mas mesmo hoje em dia, ainda existe muito esse externo. Não é verdade? Existe muita crueldade nesse mundo. Muitas pessoas que só estão olhando lá para fora. E olha que nós estamos nesse momento de evolução aqui na Terra. Não são todos que estão nesse ponto, né? Como davam vazão aos seus impulsos e eram envolvidas por eles, necessitavam, né, de uma autoridade externa rigorosa. Então, necessitavam dessa autoridade, de alguém que fosse duro, que mandasse, né, que fosse doutrinador ali.
Era necessário naquele tempo. Por quê? Porque não se tinha consciência. Quando não se tem consciência, é preciso que alguém ponha regras, é preciso que alguém mande. Éramos crianças, não é? As crianças precisam de regras, precisam de alguém para cuidar delas, para dizer como funcionam as coisas, dizer quais são os limites. Quando a gente vai ampliando essa consciência, a gente vai indo para o caminho da maturidade, não é? A mesma coisa acontece aqui no desenvolvimento da humanidade, tá? Tudo, na verdade, se desenvolve da mesma forma, tudo, até mesmo o planeta. O planeta, ele está em plena evolução. O planeta não é mais aquele de milênios atrás, ele não é. Hoje, ele já está num ponto de evolução. Tudo evolui. Então, para estar aqui no planeta, é preciso que a gente acompanhe a evolução do planeta também, que a gente tenha essa energia compatível com a energia do planeta, né? Por isso que hoje em dia nós temos muito conteúdo, temos muitas informações, existe a globalização, não é? Onde as informações elas são ofertadas de forma gratuita. Se nós formos procurar aí no YouTube, por exemplo, a gente vê informações de diversas formas, não é? De diversas fontes, e que vão nos ajudar também. Antigamente não se tinha isso, era tudo fechado, era tudo hermético, né? O passo seguinte foi quando a personalidade humana tornou-se capaz de usar o autocontrole, e com isso, o controle rigoroso precisou ser afrouxado. Então, aí, na época seguinte, é a época em que o ego começou a imperar. Não são mais os instintos, né? É o ego, e o ego é o autocontrole. É aquele que fica ali no controle dos instintos e também no controle daquela autoridade máxima que existe dentro de nós, que a gente vai chamar de superego, né? Então, nós ficamos com o ego ali no meio. É aquele general que está dentro de nós e aquele libertino, vamos dizer assim, que está também dentro de nós, e fica o ego ali segurando essa onda, né? Então, chegou um momento aí na humanidade em que imperou essa época, né? A época em que as pessoas começaram a adquirir mais autocontrole. Então, aquele sistema lá daquela época medieval foi afrouxado, né? Porque não tinha como, o momento exigia que se fosse afrouxado para que houvesse a evolução. Então, apesar de muitos não acompanharem a evolução do planeta e até a evolução de muitas pessoas aqui no nosso planeta, as coisas não param, né? Nada para porque alguns não conseguem seguir em frente, não é? Então, nós aqui no planeta, nós temos diversas variações, gradações de energia mesmo, né? Pessoas em diversos níveis de consciência. Por conta disso, nós temos até aqueles que estão lá totalmente ligados aos instintos mesmo. Nós temos essas pessoas aqui no planeta, tá? Mas vai chegar um momento que elas não vão mais continuar aqui, porque a energia que elas têm, que elas podem ofertar nesse planeta, não é compatível. Atualmente, o maior obstáculo da humanidade é o orgulho egoísta. Muito foi realizado com o poder do ego. As pessoas precisavam desenvolver esses poderes para não ficarem mais como crianças desamparadas, né? Então, dentro desse tempo aí do ego, né, o maior obstáculo foi esse mesmo, o orgulho egoísta. Por quê? Porque a gente quer reter, nós precisamos reter, segurar tudo com a gente, não é? Tudo, até mesmo algo que fazem para nós, a gente precisa segurar. A gente segura
em forma do quê? De mágoa. Porque se a gente não segurasse em forma de mágoa, o que que aconteceria? A gente abriria mão disso, soltaria isso e seguiria em frente. Mas não, a gente retém. Então, nós estamos hoje em um momento onde existe uma transição para uma amplidão maior, né? Para uma expansão da consciência maior, onde já começa a ver esse soltar mesmo, né, esse abrir mão, porque o sofrimento já é tanto que as pessoas acabam se cansando de tanto sofrer, não é? Mas o mal do século é realmente essas doenças da alma, né? Que se refletem nas nossas emoções. Esse é o mal do século, né? As doenças da alma, onde as pessoas ficam doentes emocionalmente, onde as pessoas adoecem fisicamente em decorrência também da sua, das suas emoções, das suas dificuldades emocionais, e essas emoções vão gerando doenças físicas, né? Por quê? Porque existe uma força muito grande para evoluir, para ir adiante. E ainda existe muita força para ficar do jeito que se está. Então é como se fosse um choque, assim, né? Um choque de realidades. O mundo, a vida querendo arrastar para frente, e a pessoa ainda presa nessa época do ego, onde se fica preso, onde se retém tudo aquilo que você vivenciou e que não foi tão bom para você. Né? Então, a gente precisa, sim, refletir sobre isso. Eu achei muito interessante, eu não quis passar batido por essas partes aqui do livro, né? Porque eu achei que é uma parte muito importante para o nosso crescimento e para a nossa reflexão pessoal mesmo, não é? A gente perceber onde nós estamos, em que ponto que nós estamos. Nós estamos lá nos séculos passados, né, nas épocas antigas, nós estamos agora aqui na época do ego, ou nós estamos com o nosso pezinho indo adiante? Onde nós estamos? Isso é para cada um de nós perceber. E nós vamos ver que muitas vezes nós estamos ainda lá nos instintos. Né? Nós vamos perceber isso, nós estamos ainda lá na época dos instintos. Já pensou? Então, a gente vai transitando, a gente vai para a época dos instintos, a gente vem para a época do ego, aí em alguns momentos a gente está pisando lá naquela evolução um pouquinho maior, né? E isso tudo é muito interessante para a nossa reflexão, para a gente saber onde nós estamos hoje. Mas esses poderes devem agora ser exercidos a partir de dentro, pelo próprio centro espiritual, e não ser atribuídos ao ego. O orgulho do ego torna isso difícil. Então, olha só que interessante, né? Quando eu só penso do fora para dentro, do fora, tudo vem de fora, tudo é fora, né? Eu estou nessa época do ego, nesse mundo, nesse universo do ego. Agora, quando eu estou de dentro para fora, eu já não estou nesse universo do ego. Eu já passei, já fui adiante. Só que se eu ainda tenho muito desse ego decidindo a minha vida, se ele está aqui muito forte ainda, eu vou ter muita dificuldade para entrar nessa nova fase, nesse novo universo. Né? Eu vou ter mais dificuldade de entrar nele. Então, qual é o nosso trabalho? Cada um de nós sabe onde, né, aperta o sapato. Cada um de nós sabe onde a gente está mais atolado, não é mesmo? Então, surgem perguntas como estas. O que os outros vão dizer
Vão achar que sou ingênuo, que sou tolo, não é? Se a gente deixa para lá uma mágoa, como fica o ego? As pessoas vão nos julgar, muitas pessoas acabam nos julgando mesmo, né? Achando que a gente é ingênuo, que a gente é bobo. A gente vai provavelmente ouvir coisas assim, não é? Porque se a gente não quer saber de devolver, de dar o troco, ou de ficar com aquela raiva e nunca desistir, né? Não quer saber. Então, quando a gente não quer, a gente quer continuar ali firme nas nossas decisões egóicas, a gente está dizendo não para a gente mesmo. E essa que é a realidade. Então, não importa o que os outros pensem, o que importa é onde nós estamos. Como nós estamos com a gente mesmo. Nós estamos felizes com o que a gente é? Não é? Porque o que está lá fora não é o que está aqui dentro. A gente faz alguém ficou feliz, alguém ficou satisfeito, alguém nos admirou, tá aí a gente. A gente está feliz? Essa é o principal, né? É a gente estar bem. O que importa se os outros nos admiraram? O que importa? Não mudou nada na nossa vida. Mas a gente ficar triste, a gente ficar infeliz e a gente ficar preso, criando doenças, isso importa pra gente. Com quanta frequência as pessoas traem sua verdade espiritual, expressando o que supõe ser inteligente, sem nem sequer deixarem que o seu eu divino as inspire. Ou seja, eu abro mão de mim mesma para que eu faça algo que as outras pessoas aprovam. Eu deixo de fazer aquilo que é meu para fazer algo que é os outros que aprovam. Então, eu estou me traindo, na verdade. Essa traição é comigo, não é com os outros. Estes são os critérios para o caminho atualmente. Então, atualmente, a maioria das pessoas está ainda nesse universo egóico, né? A maioria das pessoas, esse mundo de hoje. E nós estamos aí querendo pôr o nosso pezinho ali numa outra verdade, numa outra realidade. Cada estágio da evolução da consciência espiritual requer um enfoque diferente. Porém, em todas as épocas, sempre houve uma pequena minoria de pessoas que se desenvolveram além do nível da pessoa comum. Essas poucas pessoas formavam sociedades secretas, desconhecidas e nada populares. Então, aqui é bem interessante, porque lá naqueles tempos antigos, né, eu acho que até muito mais do que hoje em dia, existiam aquelas pessoas que eram diferenciadas, que inventaram coisas, que foram grandes estudiosos, ou então pessoas que estudavam sobre energias ou sobre assuntos que ninguém podia ousar estudar, né? Assuntos que não eram proibidos na verdade, né? E aí se criavam aquelas sociedades secretas, né? Aquelas pessoas que se reuniam para esses estudos, enfim, eram pessoas que não podiam aparecer, porque se elas aparecessem para a população ali, a luz, né, de todos, elas podiam até serem mortas. Então, isso acontecia. Então, em todas as épocas, sempre tem algumas pessoas que são diferenciadas, que estão mais adiante, né, em todas as épocas, inclusive nessa nossa atual, existem muitas pessoas que estão muito além, porém, hoje em dia, ninguém vai matá-las, né? Igual naquela época lá, tá? Mas existe. Então, isso prova, mais uma vez, que no nosso planeta existem vários níveis de consciência vivendo nos mesmos lugares, né? E todos nós estamos aqui vivendo juntos, mas existe uma diversidade muito grande. Aí, no final do capítulo, o guia
ele passa uma mensagem. Sejam todos abençoados, aqueles dentre vocês que desejarem entregar-se ao seu ser interior e que querem se beneficiar da ajuda que este caminho em particular pode proporcionar, serão abençoados e guiados em todas as suas ações. E os demais que ainda não têm intenção de dar esse passo, ou que são atraídos por outros ensinamentos, também são abençoados. Que a paz os acompanhe.